Olá, querido irmão, a graça, juntamente com a paz do Senhor Jesus, esteja sobre você. Hoje teremos nossa live, graças a Deus, depois de muitos dias. Estava até com saudades, de fazer as lives e poder abençoar a sua vida. Que o Senhor Jesus, ele venha a trazer graça e favor sobre vocês. Eu também estou tentando abrir uma live no TikTok. Tá dando errado aqui. Vamos ver se dá certo. Então, só aguardar um pouquinho. Olá, pessoal do TikTok. Estou em um projeto para ler os Salmos 40 hoje e ler todo o livro de Salmos. Se você quiser me acompanhar, siga o perfil e frequentemente eu vou abrir lives para edificar a sua vida, construir, agregar para você, te dar direções e você receber cada dia mais vida e espírito. Em nome de Jesus. Vamos orar? Pai de amor, que em nome de Jesus o Senhor esteja sobre a vida dessa pessoa que está ouvindo. Essa pessoa que o Senhor amou desde a fundação do mundo. Agradecemos, Pai, por todas as coisas que o Senhor tem nos feito, em todas as ocasiões. Que o Senhor, no nome de Jesus, possa trazer vida, espírito, unção, alegria, paz e justiça, a justiça da fé, a justiça de Cristo sobre essa pessoa, em nome de Jesus, esse que está ouvindo. Assim seja, amém. Em Salmos 40, eu lerei a nota de rodapé, e além da nota de rodapé, também o texto. Salmos 40 diz assim: Coloquei toda a minha esperança no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu meu grito de socorro. Olha, isso é pura verdade. Para que você tenha o Senhor como seu aliado, é necessário primeiro que você coloque no Senhor toda a sua esperança, toda a sua expectativa, toda a sua fé, toda a sua confiança. Quando você coloca no Senhor toda a sua esperança, toda a sua expectativa, o resultado disso é que Ele se inclina para você e ouve o seu grito de socorro. Então, às vezes, você está precisando de algo, mas você reluta em confiar no Senhor. Você reluta em confiar nele definitivamente. Então, a sua confiança ela fica abalada. Quando você tem uma confiança parcial em Deus, isso ainda não move o braço dele. Mas quando você desperta aquela confiança definitiva que você diz, agora eu cansei, eu desisto, eu não consigo mais resolver essa situação. Ai, já era, acabou. E aí você, depois disso, resta somente confiar em Deus, porque todas as coisas que você poderia fazer deram errado. Nesse momento é o momento que ele age ao seu favor. Por quê? Porque quando você confia no Senhor totalmente, e Ele vem e faz ao seu favor o que você precisava, você reconhece no final que foi Deus quem fez. Então a glória no final, ela passa a ser apenas dele e de ninguém mais. Então, quando você dá a glória ao Senhor totalmente, Ele age em seu favor porque Ele será
reconhecido, louvado. Então, antes de você estar nessa condição de louvar a Deus, quando você ainda está competindo com o Senhor sobre quem é que resolveu de fato a situação, ele não pode agir, porque se ele agir, a glória vai ser sua. Enquanto você não esgota as suas possibilidades, Deus não age. Ou seja, você coloca a mão, Deus tira. Você tira a mão, Deus coloca. Por quê? Pensa bem. Se você está com uma dor de cabeça e você ora, mas você toma um remédio, depois que você for curado, você dirá que quem foi que levou você para a cura? O remédio ou o Senhor? Então, é mais ou menos assim. Quando você ainda tem formas humanas de se resolver um problema, se Deus entrar com a mão dele e agir naquela situação, aí você pensa, isso aqui fui eu que resolvi, porque eu apliquei a fórmula tal e com a fórmula tal que eu apliquei, eu consegui resolver a situação. Então, no fim, quem será glorificado é você e não o Senhor. Então, por isso que ele diz assim, coloquei toda a minha esperança no Senhor e ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Então, se você coloca a sua esperança parcialmente no Senhor, se ele se inclinar para você e ouvir o seu grito de socorro, depois você vai ser glorificado também, louvado também. Então, ele precisa que você esgote as suas forças primeiro, para depois disso ele agir em seu favor, não é verdade? Versículo 2: Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me em um local seguro. Adivinha que rocha é essa? Você sabia que o povo de Israel, quando eles andavam no deserto, uma pedra espiritual andava junto com eles? Existia uma pedra que por onde eles andavam, essa pedra andava junto. Então tinha uma pedra que quando o povo de Israel ele caminhava no deserto, essa pedra ia acompanhando eles. E era uma pedra que fornecia água também. Então, essa pedra é uma figura de Cristo, uma tipologia bíblica sobre Cristo. Cristo, ele é a rocha do qual você alicerça a sua vida e por causa disso você se mantém firme. Você não afunda. Porque pensa, você numa areia movediça, você andando numa areia movediça, conforme você anda, os seus pés eles afundam no caminho e fica cada vez mais difícil de você caminhar, uma vez que cada vez que você anda afunda mais um pouco. Então, quando o Senhor ele vem e entra com providência na sua vida, ele tira você de um atoleiro de lama e coloca você sobre a rocha que é Cristo. E lá em 1 Coríntios 3 também fala sobre isso. Que Jesus ele é o alicerce do qual todo edifício é construído. Quando ele faz isso, ele tira a sua vida de um atoleiro de lama. Então, às vezes a gente vive num lamaçal de pecado em que a nossa vida só vai de mal a pior, principalmente espiritualmente e emocionalmente. Mas quando você é colocado sobre a rocha, então você consegue caminhar seguro, sem afundar os seus pés. A rocha que é Cristo. Então, quando você coloca sob Jesus o seu planejamento de vida, o seu futuro, as suas metas, os seus objetivos, Jesus, sendo a rocha, ele te guia e te conduz para onde você deve chegar. Lá em Provérbios está escrito que há caminhos que para nós parecem bons, parecem honestos, parecem maravilhosos, mas o fim deles é de morte. Então, você, estando em Cristo, você pergunta, Senhor, eu quero fazer tal coisa, o Senhor acha que isso será bom para mim? Então o Senhor te direciona e te diz, não, não será bom. Então você para de fazer, e porque você parou de fazer, ou porque você mudou de ideia, você acaba experimentando a vida. Mas quando você simplesmente cria uma ideia no seu pensamento, sem consultar Deus, você coloca ela para frente, pode ser que seja um caminho de morte.
Porque assim, nem todo o caminho de morte, ele parece aquela... Eu assisti um filme esses dias no cinema, Nosferatu, o filme de um vampiro. O castelo do Nosferatu era horrível, o caminho até lá. Se você olhar no filme o caminho para o castelo, você já fica suspeito, né? Nossa, que lugar assombroso, pavoroso. Mas o personagem do filme foi até o castelo. E lá ele quase morreu. Os caminhos de morte na vida real não são assim. Eles são enfeitados com flores, com rosas, com jardins. Eles são cheios de borboletas, de pássaros, de cânticos. Então, vou dar um exemplo mais aplicável na vida da maioria das pessoas. A maioria das vezes o que acontece é em relacionamento. Você procura uma pessoa para se relacionar e ela parece uma pessoa maravilhosa. Você pensa, nossa, que incrível, estou apaixonado, essa pessoa é tudo que eu sonhei, mas você não ora, não procura, não consulta o Senhor. Então, você simplesmente age pelo seu impulso emocional. Mas quando você vê lá na frente, aquela pessoa que parecia ser incrível e maravilhosa se torna pavorosa. Ela se torna a razão do seu desgosto. Essa pessoa se torna o motivo da sua infelicidade, né? Então, muitas das vezes acontece em relacionamentos. Você escolhe uma pessoa baseada em amor e você não ora, não clama o Senhor para fazer sua escolha correta. E então, por causa disso, lá na frente você sofre, e sofre muito. E outras vezes, muitas vezes acontece com amizades também. Você cria ali uma amizade com uma pessoa, mas por causa dessa amizade você começa a se aproximar de pessoas erradas, pessoas da pesada, do crime, começa a se aproximar de drogas, de ambientes que te levam a pecar, e por fim aquilo cria um vício em você e esse vício te destrói. Então você acaba entrando num atoleiro de lama, como diz esse texto, né? Versículo 3. Pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão a isso e temerão e confiarão no Senhor. Se tem uma coisa que nós gostamos de fazer, é cantar quando estamos felizes, né? Então o salmista ele está dizendo exatamente isso, que ele colocou a sua esperança no Senhor. Por causa disso, o Senhor colocou ele sobre uma rocha, tirou ele de um atoleiro de lama, e então ele ficou tão feliz que ele tinha uma música para cantar em gratidão a Deus, em gratidão ao Senhor. Como é feliz o homem que põe no Senhor a sua confiança e não vai atrás dos orgulhosos, dos que se afastam para seguir deuses falsos. Isso é verdade, né? Aquele que coloca sua confiança no Senhor e não em homens orgulhosos, ele e muito menos homens orgulhosos que o instruem a seguir deuses falsos. Hoje em dia, os deuses falsos que nós temos, eles não são como antigamente. Antigamente, na época em que a ciência moderna não existia, os homens acreditavam que deuses místicos faziam toda a arquitetura da natureza. Por exemplo, tem o deus tal que ele cuida das chuvas. O outro deus específico cuida dos casamentos. E um outro deus cuida das colheitas. E assim, cada deus cuidava de uma área. Hoje em dia nós não temos mais esse tipo de idolatria dessa forma, mas nós temos ainda deuses falsos, né? De outras maneiras. Às vezes pessoas que são idolatradas, são tidas como deuses, ou estátuas de gesso, de madeira. Mas, por que os orgulhosos? Porque assim, a pessoa, para ela reconhecer que Deus é um ser que não pode ser representado por uma figura de gesso, uma figura de madeira, que seja, ou uma pessoa imperfeita, a pessoa que
que a pessoa que não reconhece isso, ela está sendo orgulhosa, porque ela poderia muito bem avaliar as coisas e reconhecer que Deus, ele não pode ser limitado pelas coisas criadas, né? Então, eu não posso fazer uma representação aqui de gesso, de madeira e dizer que esse é um Deus que está me ouvindo, que tem todo o poder de manipular a natureza, manipular a minha vida. Por exemplo, ó Deus, venha fazer dar certo para que eu tenha meu carro do ano. Aí você está orando para um pedaço de madeira. Então, a pessoa orgulhosa, ela tem essa dificuldade de aceitar o que é óbvio, né? Porque acontece até em relacionamento. Às vezes, no relacionamento, a pessoa é tão orgulhosa que ela tem muita coisa para te dizer e ela não diz. Ela não diz coisas que são óbvias, coisas que são boas a seu respeito, né? Então, o orgulhoso, ele foge de reconhecer coisas porque o orgulho é como uma prisão. Então, confiando no Senhor e não em homens orgulhosos, você se torna uma pessoa feliz. A felicidade, ela se resume em confiar no Senhor. Versículo 5. Senhor meu Deus, quantas maravilhas tens feito. Não se pode relatar os planos que preparaste para nós. Eu queria proclamá-los e anunciá-los, mas são por demais numerosos. Essa é a verdade. Lá em Jeremias 17, diz assim que o homem que confia no Senhor, ele vê quando vem o bem. Então, quando vem o bem, esse homem, ele enxerga. Então, uma coisa é você estar recebendo muitas bênçãos da parte de Deus e você não conseguir enxergá-las. Outra coisa é você receber as bênçãos de Deus e você conseguir enxergá-las. Então, existe uma correlação direta aqui em que você confia em Deus e porque você confia em Deus, você percebe as numerosas bênçãos que Ele te faz. Mas, por exemplo, às vezes você pode não confiar em Deus e viver uma vida amarga. Você vive uma vida amarga, reclamando, achando tudo ruim, porque a confiança em Deus, ela leva você na humildade. Na humildade, quando você está cheio da humildade, acontece o seguinte. Quando você está cheio da humildade, você se torna sensível para agradecer aquilo que é o mínimo. Então, o mínimo que você recebe de bênção para você já é grande coisa. Agora, quando você está sem confiar em Deus e está orgulhoso, por melhor que você tenha na sua vida, você acha que aquilo não é bom bastante. Por exemplo, um filho mimado, que ele é orgulhoso, arrogante, ele não consegue reconhecer as bênçãos que ele tem, tendo o pai que ele tem. Então ele tem um pai maravilhoso, um pai incrível, um pai que cuida dele, ou uma mãe, só que ele não consegue reconhecer isso. Ele não consegue reconhecer isso. E por ele não reconhecer, ele está recebendo a bênção, mas ele não consegue visualizar a bênção. Então, a confiança em Deus, ela leva você a ter um coração grato. E esse coração grato leva você a reconhecer coisas pequenas do seu dia a dia como bênçãos enormes que você tem a agradecer ao Senhor. E isso te torna feliz. Então, por isso que existe a correlação entre a felicidade e a confiança. Porque a confiança gera gratidão e a gratidão ela produz um sentimento de alegria. Por quê? Se você tem um padrão de expectativa elevadíssimo e aquele padrão de expectativa... Eu vou dar um exemplo. Você coloca na sua mente, eu só vou ser feliz no dia que eu tiver uma mansão. Enquanto eu não estiver uma mansão para mim morar, a felicidade ainda não chegou para mim. Então, se Deus te der uma casa comum, que custa aí 100, 150 mil reais, você vai ficar amargurado ainda. Por quê? Porque você colocou lá em cima a sua expectativa, de modo que quando chegou até você o prêmio,
Quando chegou até você a bênção, você não conseguiu valorizar ela. Mas quando você confia no Senhor de maneira humilde, você entrega tudo a Ele. Por quê? Porque você não é orgulhoso de pensar que você consegue resolver as coisas. Deus vem te dar essa casa de 150 mil e você fica tremendamente feliz, alegre. Porque você pensa, nossa, eu confiei no Senhor e Ele me deu uma casa. Sacrifício e oferta não pediste, mas abriste os meus ouvidos. Holocaustos e ofertas pelo pecado não exigiste. Holocausto era uma oferta no Antigo Testamento que ela era feita baseada em uma oferta de paz, onde você ofertava a Deus um animal, e depois, para provar que o Senhor era mais importante na sua vida, você queimava o animal no lugar de comer. Então, pensa bem, você acabou de matar um animal, esse animal foi oferecido ao Senhor. Não é só usar a carne para comer? Então, não tem nenhum problema usar a carne. Mas tinha um tipo de oferta em que você não usava a carne. É claro, as outras ofertas, depois do animal morto, ele era comido, né? Usado como alimento. Mas no Holocausto, o fiel judeu, ele queria passar uma mensagem para o Senhor. Qual que era a mensagem que ele passava? Era a mensagem seguinte: Senhor, o Senhor é tão valioso para mim, a ponto de que eu venha a abrir mão de comer esse animal que seria muito gostoso. Pensa, um carneiro assado, né? um cordeiro, uma ovelha que fosse oferecida. Então, o holocausto, depois que ele era oferecido, ele era totalmente queimado, a ponto de não ter como comer ele de maneira nenhuma. Então, o holocausto era como se fosse uma oferta nível 2. Era uma oferta que ela tinha um valor não apenas financeiro, mas também emocional, espiritual. Ela tinha um valor de que você mostrava para o Senhor que Ele era a prioridade na sua vida, né? Então, holocaustos e ofertas pelo pecado não exigiste. E sacrifício e oferta não pediste, mas abriste os meus ouvidos. Então eu disse: aqui estou. No livro está escrito ao meu respeito. Sabe qual é o livro? O livro da vida. No livro da vida, o Senhor tem o seu nome escrito se você recebeu a Jesus como seu Salvador. Se você recebeu a Jesus como seu Salvador, Deus tem um livro onde está escrito o seu nome. Mas não é apenas esse livro que ele tem. Ele também tem um livro onde está escrito as obras dos homens, tudo que os homens fizeram. Será esse livro que será usado para nos julgar de acordo com tudo que nós tivermos feito? Em vida. Então, o que você fez em vida está escrito no livro das obras. Lá no livro das obras tem que estar escrito assim, ó: tal dia, tal hora, ela recebeu a Jesus como Salvador. Então, o Senhor vai, consulta o livro da vida e seu nome está lá. E então você recebe salvação dos seus pecados. Porque todos nós somos salvos a respeito do nosso nome ser escrito nesse livro. Por isso ele diz assim, ó: sacrifício e oferta não pediste, mas abriste os meus ouvidos para ouvir o que é a mensagem do Evangelho. Holocaustos e ofertas pelo pecado não exigiste. Por quê? Porque ele já sacrificou o filho dele na cruz. Então, através do sacrifício do filho dele na cruz, seu nome é escrito no livro, e através desse nome escrito no livro, você é salvo. Tenho grande alegria em fazer a tua vontade, ó meu Deus, e a tua lei está no fundo do meu coração. Algumas pessoas do mundo não sabem disso, mas existe uma alegria tremenda depois que você nasce de novo, recebe o Espírito Santo e, por causa disso, faz a vontade de Deus. Deus mesmo produz uma alegria dentro de você tremenda. É a alegria do Espírito. Jesus falou sobre isso no livro de João, que ele nos daria da alegria dele, e através da alegria dele, a nossa alegria seria completa. Então, pessoas do mundo, eles olham a vida do cristão que vai na igreja
como eles dizem também, né, carrega a Bíblia debaixo do braço, não fuma, não rouba, não mata, não, às vezes não faz sexo antes do casamento, não bebe, não usa droga, não vai para balada, não faz essas coisas. Aí uma pessoa ímpia do mundo olha para o cristão e fala assim: nossa, que vida infeliz. Ah, você não curte nada de bom que a vida tem a oferecer. Você deve ser tão infeliz. Você deve ser tão desgostoso da vida. Você não faz parte desses prazeres aqui, ó. Você não faz swing. Você não vai em bordel. Você não anda com aqueles amigos que só falam imoralidades, que são os melhores para te render boas gargalhadas. Ou seja, eles começam a comparar a vida deles com a nossa. E tudo o que eles têm de felicidade na vida deles é apenas aquilo. É apenas aquelas coisas, aquela maneira como eles vivem. Então, quando eles veem que nós não fazemos o que eles fazem, então eles pensam: ah, essa vida deve ser muito infeliz. Mas não é. Por quê? Você é uma pessoa, você é um ser humano. E como ser humano, você tem três aspectos do seu ser: a sua alma, o seu espírito e o seu corpo. Os prazeres da carne, os prazeres mundanos, eles giram em torno do corpo. Eles não abrangem necessariamente a alma e o espírito. Às vezes sim, abrange a alma, mas não necessariamente. Então, quando você vive a vida do mundo, você está atrás dos prazeres físicos, dos prazeres que giram em torno do seu corpo. Então, você usa os seus 5 sentidos, a sua visão, sua audição, seu tato, seu paladar. Acho que eu falei os 5, né? Ou ficou faltando um. Para você adquirir prazer. Então, uma pessoa que é cristã, ele já passou desse nível. Ele não está mais buscando usar o corpo dele para ter prazer. Ele já começou a aprender que existe um prazer que vem de dentro para fora. Um prazer que vem diretamente do seu espírito e da sua alma. Então, o cristão, ele tem sim muitos prazeres, porém os prazeres que ele tem para a sua vida, a felicidade, a alegria que ele tem, é como o salmista disse aqui, ó. Tenho alegria em fazer a tua vontade, ó meu Deus. A sua lei está no fundo do meu coração. Então, a alegria do cristão é em viver a vida de Deus, que é chamado de Zoe. O Zoe de Deus. Essa é a nossa alegria. Então, o ímpio, o mundano, o incrédulo, ele não conhece esse tipo de alegria. Ele não sabe que existe uma alegria espiritual, ele só conhece a alegria física, a alegria que o corpo físico pode proporcionar. Por exemplo, você está ali saindo com 3 mulheres por semana. Cada uma você tem relação sexual. É prazerosa essa relação? Sim. Mas não é feita com o corpo? Sim. Você conecta o seu corpo ao corpo daquela mulher ou daquele homem e você sente prazer. Então, dá alegria isso? Dá. Dá alegria. Dá prazer? Dá. Dá felicidade? Dá. Só que depois tem um preço. Sempre tem um preço. Não existe prazer sem preço. Todo prazer tem um custo. Então, depois tem um custo. Mas dá prazer? Sim. Aí, às vezes, você pensa, a pessoa do mundo pensa: ah, nossa, como que esse cristão pode ser feliz se ele não faz nenhuma dessas coisas? Então, ele é feliz porque ele vive um outro tipo de alegria, um outro tipo de felicidade, um outro nível de contentamento. E que não é voltado para os prazeres naturais, os prazeres da carne. Então, existe alegria em servir o Senhor, em viver a vida do Senhor. Existe alegria, porém ela é diferente, é uma outra categoria ou um outro tipo de alegria. Então, não quer dizer que não exista, né? E eu te digo que a alegria de Deus, a alegria que nós temos no Senhor, ela não tem o efeito colateral. Pensa num fisiculturista, num marombeiro, que ele usa anabolizante para crescer o corpo físico dele.
Depois tem efeitos colaterais. Não existe aplicação de hormônios sem efeito colateral. Você tem o que a ciência, né, da nutrição, endocrinologia, educação física usa para diminuir os colaterais, mas sempre tem algum colateral. Assim é também os prazeres naturais. Normalmente, todo prazer que ele é pecaminoso, depois tem um preço a você pagar. Então, existe uma alegria nos prazeres carnais do corpo, sim, porém também existe um preço. Já a alegria de Deus, a alegria que nós temos no Senhor, ela não tem efeitos colaterais. Ela não vem com um efeito colateral negativo. Então, quanto mais alegria o homem natural, carnal, busca na vida humana, quanto mais alegria ele busca, mais ele se autodestrói no processo. Já o cristão, não. O cristão, ele recebe uma alegria pura, que ela, primeiramente, é pura, e segundo, ela não produz nele efeitos colaterais ruins. Então, essa é a vida do cristão. Ele vive feliz. Se ele vive a vida cristã como Deus a planejou. Por isso que Jesus, quando ele prometeu para as multidões, ele disse assim: vinde a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e o meu fardo que é leve. Meu jugo que é suave e o meu fardo que é leve. Aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Então, o Senhor também disse: e eu vos darei vida, e vida em abundância. O Senhor, ele não tem para você morte, morte lenta, morte aos poucos. Ele tem para você vida. E essa vida, ela flui de dentro para fora, de uma maneira que ela é extraída de dentro do âmago da sua alma e ela transpassa para as regiões mais superficiais do seu ser. Transparece no seu sorriso, transparece na forma do seu semblante, transparece na sua saúde. Então, eu digo a você que existe muita alegria em servir o Senhor e ser filho de Deus. Versículo 9. Eu proclamo as novas de justiça. Sabe quais são? De que Jesus morreu pelo seu pecado. E agora Deus está chamando homens e mulheres de todas as nações, povos, línguas, tribos, para que reconheçam o seu Filho e sejam salvas. Por quê? Porque Deus é justo. E, na sua justiça, ele decidiu punir a Cristo no seu lugar. E porque Cristo foi punido no seu lugar, agora só resta salvação para você. Essas são as boas novas de justiça. Deus pagou a sua dívida e agora você está justo diante dele. Como? Crendo e recebendo o sacrifício vicário de Cristo. Eu proclamo as novas de justiça na grande assembleia. Como sabes, Senhor, não fecho os meus lábios. Como está escrito no final de Marcos, nós devemos anunciar o evangelho para toda criatura e aquele que crê e for batizado será salvo. É um dever nosso anunciar essas boas novas, as boas notícias de que Deus, agora, ele está salvando gratuitamente todos os homens. Não mais baseado nas suas obras de justiça, baseado naquilo que você faz de bom, mas simplesmente no sacrifício do Calvário. Porque Deus pegou o seu pecado, colocou em Cristo e pegou a justiça e santidade de Cristo e colocou sobre você. Essa é a mensagem da graça. Então, a mensagem da graça é de que agora, você, por amor que Deus teve a você, ele te justificou apenas pela fé. Então, se você crê em Jesus, você se torna justo. Não oculto no coração a tua justiça. Falo da tua fidelidade e da tua salvação. Não escondo na grande assembleia a tua verdade e a tua fidelidade. Grande assembleia é porque assembleia é reunião, né? Então, Davi era um homem que ele falava da salvação do Senhor para todos. E assim como eu estou fazendo para você.
E se você quer ser salvo dos seus pecados e morar a eternidade juntamente com Cristo, você pode receber a Jesus agora. E então a sua vida nunca mais será a mesma. E você será salva no último dia. Eu quero orar juntamente com você que quer receber essa salvação agora. Pai, no nome de Jesus, escreve o nome dessa pessoa que está te recebendo no livro da vida, o livro da vida do Cordeiro. Porque o Senhor a justificou pela graça e todos os seus pecados foram apagados hoje, foram perdoados de hoje para sempre. Enquanto ela crer que Jesus é o Messias, o Cordeiro de Deus, os pecados dela estarão perdoados, totalmente apagados. E então ela terá vida eterna, porque ela já foi declarada justa, porque crê no nome do Filho de Deus. E agora o Senhor é o único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador de sua alma. Que em nome de Jesus ela viva nessa fé até o último dia de vida. E assim seja. Amém. Continuando. Não me negues a tua misericórdia, Senhor. Que o teu amor e a tua verdade sempre me protejam. Olha, o Senhor, ele não nega a misericórdia dele para você. E o amor dele e a verdade dele sempre te protegem. Por quê? Lá em Efésios 6, você vê que a salvação ela é um capacete que protege sua cabeça. Então, a verdade de Deus é que Deus te salvou pela graça. Então, essa salvação que ele deu, ela protege você dos pensamentos ruins, protege você dos ataques do diabo na sua mente. O amor, juntamente com essa verdade, porque lá em Lucas está escrito que a lei veio por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade por intermédio de Jesus Cristo. E é disso que está falando esse salmo. Porque ele diz, eu vou proclamar suas boas novas de justiça, que é o quê? A verdade da graça de Deus. É ela quem te protege de tudo aquilo que vem para te atacar. Pois incontáveis problemas me cercam, as minhas culpas me alcançaram, e já não consigo ver. Mais numerosos são os que os cabelos da minha cabeça. Meu coração perdeu o ânimo. Quando você está vivendo uma vida de pecado, esse é o resultado. Sempre que você vive aquela vida de pecado, vai acontecer isso. O meu coração perdeu o ânimo e as minhas culpas me alcançaram. Não é bom viver uma vida de pecado, até para que você tenha estabilidade emocional, saúde emocional, saúde psicológica, saúde psiquiátrica, saúde espiritual. O pecado, a verdade, é que ele não agrega em nada na vida de ninguém. Uma coisa é a verdade de que o seu pecado não te leva mais para o inferno. Outra coisa é a verdade que se você continuar vivendo vida de pecado, você vai viver uma vida desgraçada. Então, o principal problema do pecado não é que ele te levava para o inferno. Isso era um problema muito grave, muito grande, tá? Mas já foi resolvido em Cristo. Então, os outros problemas do pecado continuam. Você viver uma vida de pecado leva você a perder o ânimo de viver. Por quê? Porque te enche de tanta culpa. E a culpa ela vem disfarçada de pensamentos, vem disfarçada de ideias contrárias, ela vem disfarçada de outras coisas. Às vezes você nem percebe que você está cheio de culpa. Porém, todavia, entretanto, a culpa acumulada de um monte de pecados que a pessoa comete leva ela a perder a vontade de viver. Porque ela vai dando tanta brecha para o diabo vai oprimindo tanto a mente dela, oprimindo tanto o coração, que nessa brecha ele vai sugando as energias. O diabo ele é como se fosse um vampiro. Só que ele é um vampiro que suga o quê? Ele suga a vida. Ele suga a vida da pessoa, ele suga a vontade dela de viver. Ele suga o ânimo dela de existir. Ele suga a vitalidade da pessoa. Ele suga a fé, a esperança, o desejo da pessoa.
Então ele é como se fosse um vampiro, só que ele se alimenta de pecado. Então quanto mais você alimenta esse vampiro pecando, pior a tendência de ficar a sua situação de vida. Ai meu Deus, começou uma formigação na minha perna, isso é coisa do capeta. Nossa. Versículo 13. Versículo 13. Agrada-te, Senhor, em libertar-me. Apressa-te, Senhor, em ajudar-me. Sejam humilhados e frustrados todos os que procuram tirar minha vida. Retrocedam desesperados os que desejam a minha ruína. Fiquem chocados com a sua própria desgraça os que zombam de mim. A libertação do pecado é um anseio de alma. Porque quando você é liberto do seu pecado, essa vida de angústia, de pavor, de terror, essa vida cheia de depressão, ansiedade, crise de pânico, fobia social, tudo isso é coisa do diabo. E tudo isso é feito por causa de uma vida de pecado. Se torna real na sua vida por causa de uma vida de pecado. Quando o Senhor vem e te liberta, você passa a não estar mais escravizado a isso. O salmista vem e ele fala da justiça retributiva de Deus nesse trecho. Sejam humilhados e frustrados todos os que procuram tirar minha vida, retrocedam desesperados os que desejam a minha ruína. Fiquem chocados com a sua própria desgraça os que zombam de mim. Então, é uma oração imprecatória, é uma oração onde Deus pede para que o Senhor seja o seu juiz e ele julgue que aqueles que querem destruir ele, julgue e dê a vingança, a retribuição, porque nós não devemos nos vingar, mas devemos deixar nas mãos do Senhor. Então o Senhor deve nos vingar, né? As coisas que os homens nos fazem. Mas regozijem e alegrem-se em ti todos os que te buscam. Digam sempre àqueles que amam a tua salvação: grande é o Senhor. Ou seja, grande é o Senhor. Então, todos aqueles que querem o bem de Abraão serão abençoados. É isso que está escrito. A promessa de Abraão, ela se estende a nós. E ela diz assim: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Então, todas as vezes que você vive para abençoar no lugar de amaldiçoar, você também é abençoado. Então, existe uma justiça retributiva. Você faz benefícios para uma pessoa que é crente ou cristã, né? E, em troca, o Senhor vem e te abençoa. O Senhor sempre está pronto a abençoar aqueles que abençoam, os que creem como Abraão creu. Creem no quê? No Filho. Abraão creu em Jesus. Jesus diz que antes de Abraão existir, ele já existia. E Abraão viu o dia dele. Através de uma tipologia, a figura do cordeiro. Quando Abraão foi sacrificar o seu filho para Deus, que Deus pediu para ele, surgiu um carneiro com os chifres presos em um arbusto. Então, ali Abraão entendeu que o Filho de Deus seria sacrificado no lugar dele. Então, por causa do sacrifício do Filho de Deus, Abraão recebeu a bênção. Então, se você crê em Jesus, você é um filho de Abraão. Você crê como crente Abraão. Isso também está escrito em Hebreus. Então, quando você, com a fé de Abraão, recebe o Senhor, você recebe do Senhor todas as promessas que foram feitas para Abraão. E uma das promessas feitas para Abraão é essa: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Então, não amaldiçoe pessoas que você não conhece. Por quê? Nem pessoas que você, na verdade, nem pessoas que você conhece também. Mas as pessoas que você não conhece, principalmente. Por quê? E se você estiver amaldiçoando um filho de Abraão? Então aquilo vai se voltar contra você. Você está amaldiçoando o filho de Abraão, então aquela maldição acaba se voltando contra ti mesmo, né? Contra você mesmo. Então, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem e abençoarei os que te abençoarem.
Então, por isso que ele diz aqui: fiquem alegres todos aqueles que querem o meu bem. E eles que digam: grande é o Senhor. Por quê? Porque o Senhor sempre salva aqueles que querem o bem. Aqueles que querem o bem dos cristãos. Então, o Senhor vem e livra eles na hora da necessidade. Quanto a mim, sou pobre e necessitado, mas o Senhor preocupa-se comigo. Tu és o meu socorro, o meu libertador. Mas Deus, não te demores. Não te demores em quê? Em salvar ele da vida de pecado, de uma vida toda torta, de uma vida toda num atoleiro de lama, como ele diz aqui. Numa vida em que ele cometeu tantos pecados que as culpas alcançam ele e fazem ele perder o ânimo de viver. Então ele pede: Senhor, eu sou um pobre necessitado. Essa é a visão correta que o homem deve ter de si mesmo diante de Deus. Que ele é um pobre necessitado. Porque quando você se vê dessa maneira, você se habilita a ser abençoado pelo Senhor. Você se coloca numa situação e numa condição de onde você vai receber de Deus. Por quê? Está escrito em Tiago que Deus dá graça ao humilde, mas ao soberbo ele resiste. Então, o soberbo, ele pensa o contrário disso aqui, ó. Quanto a mim, sou pobre e necessitado. Então, ele pensa que ele é rico e que ele não precisa de nada. Então, quando você é humilde, você atrai a intervenção de Deus na sua vida. Porque ele te dá graça. Deus só pode dar graça para o humilde, porque quando o humilde recebe alguma coisa, ele sabe que ele mesmo não é nada, então ele reconhece o Senhor, ele glorifica o nome do Senhor e diz: glorificado seja o Senhor que me deu isto. Por quê? Porque eu não tinha como receber. Eu não tinha como receber por mim mesmo, então isso que eu tenho agora é porque o Senhor me deu. Nas notas de rodapé, o salmista diz assim, o teólogo diz assim: oração pela ajuda quando sobejam as aflições. Não são especificadas as causas das aflições, mas Davi reconhece que são ocasionadas pelo seu pecado. Assim como em Salmos 38, 39 e 41. São agravados pelo triunfo malicioso de seus inimigos, que também está presente no Salmo 38, 39 e 41. A oração começa com o louvor a Deus pelas suas misericórdias do passado e com o testemunho da fidelidade do próprio rei ao Senhor. Assim fica formado o fundamento para seu presente apelo pelo socorro. Os longos prefácios às orações, nos Salmos 44, 89 e 70, repete-se de forma um pouco revista nesse salmo. Também diz assim: a experiência que Davi tivera no passado da ajuda divina em tempos de aflições, que o levou a orar e que o levou a outras pessoas e terem fé. E no 40, versículo 3, do 4 ao 5 diz assim: a benevolência do Senhor às pessoas, a todos os que confiarem no Senhor. E o versículo 4, louvor ao Senhor pela bem-aventurança aos que nele confiam. Versículo 5, planos que preparaste, ações de Deus a favor de Israel, são de acordo com o seu propósito pré-determinado. E no verso 6, onde ele fala que o Senhor não pediu oferta pelo pecado, diz assim: especialmente, mais importante é a obediência. 1 Samuel 15, 22. Especialmente a lei moral de Deus, e onde ele cita outras referências, os 10 mandamentos básicos da sua aliança. Refere-se a ouvidos capacitados para escutar a lei de Deus e desejosos para isso. No caso de ser traduzido por furaste minhas orelhas, a referência seria ao sinal mediante o qual o servo se comprometia ao serviço vitalício ao Senhor que amava. Sim, ele está se referindo ao escravo da orelha furada. Um servo que amava o Senhor, na época da escravidão em Israel, quando era cumprido o tempo de liberar o escravo, o servo tinha a escolha de ficar com seu amo furando-lhes as orelhas. Então, quando ele era um servo de orelha furada, ele dizia que apesar de ser escravo, ele amava o Senhor e ele ia ser
servir gratuitamente, voluntariamente até o último dia de sua vida. Mas veja bem, essa interpretação do teólogo está errada. Ele está dizendo que o melhor é obedecer à lei moral de Deus. Não tem como obedecer à lei moral de Deus. Perfeitamente como Deus exige, não tem. Então é por isso que a melhor entendimento é aquele que eu falei. E no verso 7 diz assim, ó, provavelmente se refere ao compromisso que Davi assumiu diante do Senhor na ocasião em que foi coroado. No livro está escrito a meu respeito. Alguns entendem que se trata de uma referência a uma profecia, talvez Deuteronômio 17, 14 e 15. O contexto, no entanto, leva a crer nitidamente que o livro se refere ao exemplar pessoal da lei que o rei recebe na ocasião da sua entronização a fim de servir de estatuto da sua administração segundo a aliança. Bem, pode ser também. Então, o livro que ele diz também pode se referir literalmente a um livro do momento da sua coroação, né? Mas não deixa de significar esse sentido tipológico e figurativo que eu disse na mensagem. O verso 9 e 10. A vida de Davi está repleta de louvor que proclama os atos fiéis e amorosos de Deus em prol do seu povo. Isto também, Deus deseja mais que sacrifícios de animais, ou seja, o louvor. Versículo 9. Como boas novas na grande assembleia, não feche os meus lábios, não guardo o silêncio quanto ao louvor a Deus. Versículo 12. Minhas culpas me alcançaram. Na forma dos incontáveis problemas que o cercaram, como no Salmo 38 e 39, são mais numerosos, ou seja, ele está comparando que no Salmo 38 e 39 também tem isso. O verso 14 ao 15 diz assim, no meio das suas aflições, seus amigos o acusam, acossam. E muitas vezes nos salmos, que os que desejam envergonhá-lo, fiquem eles mesmos envergonhados. Tem um provérbio que diz assim, aquele que cava uma cova para o próximo, ele mesmo venha a cair nela. Assim como está aqui, né? Aqueles que querem envergonhar, que eles que fiquem envergonhados, né? E você sabe, tem algo importante sobre a vergonha a ser dito, que é o seguinte, vergonha é o sentimento de estar fora do padrão. Você tem um padrão e quando você está fora do padrão, você sente vergonha. Então, eu vou colocar um exemplo aqui. Uma moça, um amigo te chamou para uma festa, mas não falou que era festa de casamento. Então você vai com uma roupa comum. Quando você chega lá, tá todo mundo vestido de roupa de grife. Roupa social, roupa fina, de luxo. Quando você se olhar e olhar para as pessoas ali, você sentirá o quê? Vergonha. Você sentirá vergonha. Você sentirá assim, nossa, eu estou fora do padrão. Então, estar fora do padrão, a sensação de estar fora do padrão é o que nós chamamos de vergonha. Então, vergonha não é nada mais, nada menos do que isso, estar fora do padrão. Então, na igreja, às vezes, nós vamos e nos sentimos envergonhados. Por quê? Porque a gente pensa, nossa, a gente começa a olhar para nós, né? Nossa, sou tão pecador, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou fora do padrão, essas pessoas aqui são santas demais. Isso é intimidação do diabo. O diabo está tentando te intimidar através da vergonha e da culpa. Primeiro ele faz você lembrar os seus pecados e depois ele pensa, você está fora do padrão. Ele leva você a pensar, eu estou fora do padrão. Eu não posso estar no meio dessas pessoas porque eu sou indigno. Isso é intimidação do diabo. Mas Jesus,
Ele se levantou para desfazer as obras do diabo, tirar a sua culpa e remover a sua vergonha. No lugar da sua vergonha, te dá honra, pela graça, uma honra que nem sua não é, mas vem diretamente do Pai. Bem, aleluia. Espero que você tenha recebido de Deus e siga o meu perfil e se quiser entrar em contato e perguntar quando terá a próxima live, eu também posso te falar. E que Deus continue abençoando ricamente você. E lembre-se, você já foi salvo pelas boas novas de justiça. Através dessas boas novas de justiça, os seus pecados foram apagados definitivamente. E você agora tem o direito de ter o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Pai, em nome de Jesus, grava com estilete de ferro no coração dessas pessoas cada palavra que foi pronunciada, que foi dita, para que ela produza fruto e resultado, e que em nome de Jesus eles cresçam e se aproximem cada dia mais da vida do seu Espírito. Assim seja, no nome de Jesus. Já te agradeço, porque o Senhor já salvou, o Senhor já livrou, o Senhor já libertou quem estava me ouvindo. No nome de Jesus. Amém.